Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre trabalho e potência. Primeiro, eu vou explicar o que é trabalho de uma força constante. Quando uma força empurra ou puxa um objeto e faz ele se mover, essa força está realizando um trabalho. Agora, se essa força não muda de valor nem de direção durante o movimento, ela é chamada de força constante. O trabalho de uma força constante é a energia que essa força transfere para o objeto enquanto ele se move. Fórmula simples. Força: quão forte está empurrando ou puxando. Distância: quanto o objeto andou. Θ: o ângulo entre a força e o movimento. Agora eu vou falar exemplos fáceis. Se você empurra uma caixa no chão com força constante e ela anda 3 metros, você fez trabalho sobre a caixa. Se você empurra a parede com toda a sua força, mas ela não se move, o trabalho é zero, porque não houve deslocamento. Agora eu vou falar 3 casos particulares do trabalho de uma força constante. A força na mesma direção do movimento. Aqui está o ângulo, funções cossenos e a fórmula. Trabalho é máximo e positivo. Por exemplo, empurrar uma caixa para frente e ela se move para frente. Segundo, força oposta ao movimento. Aqui está o ângulo, funções cossenos e a fórmula. O trabalho é negativo. Por exemplo, o atrito agindo contra uma caixa que está se movendo, ela tira a energia do movimento. Terceiro, é a força perpendicular ao movimento. Aqui está o ângulo, funções cossenos e a fórmula. Não há trabalho realizado. Exemplo, a força da gravidade agindo para baixo enquanto você carrega um lixo na horizontal. Gravidade não faz trabalho nesse caso. Agora, é um trabalho total realizado sobre um corpo. Primeiramente, o que é trabalho total? O trabalho total, também chamado de trabalho resultante, é a soma de todos os trabalhos das forças que agem sobre um corpo. Em outras palavras, é o efeito combinado de todas as forças empurrando ou puxando um objeto. Esse trabalho total nos diz se o objeto vai acelerar, desacelerar ou manter o movimento. Se você está se perguntando, como eu vou calcular? Aqui está. Trabalho total igual trabalho da força 1, mais trabalho da força 2, mais trabalho da força 3, etc. Ou de uma forma mais direta, trabalho total igual força resultante vezes deslocamento vezes função cosseno. Agora, um exemplo fácil. Imagina que você está empurrando uma caixa com 10N para frente e o atrito está fazendo força de 4N para trás. Trabalho da sua força é positivo. Trabalho da força do atrito é negativo. Trabalho total é igual a sua força menos atrito. Se a força total ainda for positiva, a caixa acelera. Se a força total for zero, a caixa continua com velocidade constante. Se for negativa, a caixa desacelera. Agora é trabalho realizado pela força-peso. O que é a força-peso? A força-peso é a força com que a Terra puxa os corpos para baixo. Ela é calculada por P igual M vezes G. M é massa do corpo. G é a gravidade. E o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso depende do deslocamento vertical do corpo, para cima ou para baixo. Aqui está a fórmula. Trabalho da força-peso é igual P vezes H vezes cosseno. Ou de uma forma mais prática, trabalho igual M
vezes G vezes H, onde H é igual à altura que o corpo se moveu, positivo para baixo, negativo para cima. Aqui estão os casos possíveis. Primeiro é o corpo descendo na mesma direção da força-peso. Trabalho é positivo. Exemplo, um objeto caindo. Segundo é o corpo subindo, sentido oposto à força-peso. Trabalho é negativo. Exemplo, levantar uma mochila. Terceiro é o movimento horizontal. Trabalho é nulo. Exemplo, empurrar uma caixa no chão sem subir ou descer. Agora vou explicar trabalho de forças variáveis. O que é uma força variável? É uma força que muda de intensidade ou de direção durante o movimento do corpo. Diferente da força constante, que sempre tem o mesmo valor e direção, a força variável muda com o tempo ou com posição. Então, o que é o trabalho de uma força variável? É a energia transferida por uma força que muda durante o deslocamento de um corpo. Como a força muda? Não dá para usar essa fórmula. Nesse caso, precisamos somar pedacinhos de trabalho a cada pequeno trecho do movimento. Agora, como se calcula? Usamos uma área no gráfico para calcular o trabalho. Se você tem um gráfico da força em função da posição, o trabalho total é a área sobre a curva entre dois pontos. Agora, tenho um exemplo para você. Imagine que você estica uma mola. A força que a mola faz aumenta quanto mais você puxa. Força é igual a K vezes X. K, constante da mola. X, quanto você esticou. Nesse caso, o trabalho fica assim. Agora, o trabalho de força elástica. Agora que a gente tocou no assunto de molas, agora eu vou explicar trabalho de força elástica. O que é a força elástica? É a força feita por molas ou objetos elásticos quando são esticados ou comprimidos. Ela obedece à lei de Hooke. F igual K vezes X. F é a força elástica. K, constante elástica da mola. X é a deformação da mola. E agora, como que eu vou calcular a força elástica? A força elástica é variável, então o trabalho não é calculado com a fórmula simples de força constante. A fórmula do trabalho da força elástica fica assim. O X é quanto a mola foi deformada desde a posição natural. E, um exemplo fácil. Você estica uma mola de 20 centímetros e a constante da mola é assim. E aí a conta fica assim. A mola armazenou 2 joules de energia ao ser esticada. Uma coisa importante. A força elástica sempre age no sentido contrário da deformação. Se você faz o trabalho para esticar a mola, o trabalho de força elástica é negativo. E se a mola empurra ou puxa algo de volta, o trabalho dela é positivo. E aqui, finalmente estamos na parte de potência. O primeiro é potência mecânica. O que é potência mecânica? É a velocidade com que uma força realiza trabalho. Em outras palavras, é o tanto de trabalho que uma força faz em um certo tempo. Em palavras bem simples, imagina que duas pessoas estão empurrando caixas. As duas fazem o mesmo trabalho, mas uma faz isso em 2 minutos e a outra em 1 minuto. A que fez em menos tempo teve mais potência.
A fórmula da potência fica assim. Ou seja, potência é quão rápido o trabalho é feito. Trabalho é a energia usada para mover algo. Tempo, quanto tempo levou para fazer o trabalho. Um exemplo simples. Se você usa 200 joules de energia para levantar uma caixa em 10 segundos, a potência é assim. Aqui está a potência média. O que é potência média? Mostra quanto de trabalho foi feito em um certo tempo, mas de uma forma geral, sem se preocupar se a força foi sempre igual ou não. Em palavras simples, imagina que você sobe uma escada. Às vezes você sobe rápido, às vezes devagar. A potência média diz em média quão rápido você gastou energia para fazer isso. A fórmula fica assim. Trabalho total é o tanto de energia usada no processo. Tempo total, o tempo que tudo levou. Um exemplo simples. Você fez um trabalho de 500 joules em 20 segundos. A fórmula fica assim. Mesmo que você tenha variado a força e a velocidade, em média, você gastou 25 watts. Aqui, umas coisas importantes. A potência instantânea mostra o valor em um momento exato. A potência média mostra o valor geral, durante todo o tempo. Última coisa sobre potência: o rendimento. O que é rendimento? É uma medida de eficiência. Mostra quanto da energia usada foi realmente aproveitada para fazer um trabalho. Em palavras bem simples, imagine que uma máquina usa 100 de energia, mas só consegue usar 60 dessa energia para fazer o trabalho. Os outros 40 foram desperdiçados. Isso significa que o rendimento dela é de 60%. A fórmula do rendimento: esse daqui ou esse. Termos importantes. Energia útil é a energia que foi realmente aproveitada. Energia total é a energia que foi fornecida à máquina. Potência útil, a potência usada no trabalho real. Potência total, a potência fornecida. Um exemplo simples. Um motor recebe 2000 G de energia, mas só usa 800 G para fazer o trabalho. A fórmula fica assim. Ou seja, ele desperdiçou 60% da energia. Oi, gente! Espero que vocês gostaram do vídeo, entenderam o que eu expliquei. Espero que te ajudei nas coisas, né? Obrigado por assistir e tchau!